Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos és Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um de vocês, membros do campo missionário de Horizonte, todos vocês que nos acompanham, que prestam culto juntamente conosco através das redes sociais. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos iniciar nesta noite lendo o Salmo 149, dos versículos de 1 a 4. Então, abra comigo o Salmo 149, nos versículos de 1 a 4, onde diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Deus os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, amado Pai, nós estamos mais uma vez na tua santa presença, Senhor, e queremos invocar o teu nome. E queremos, Senhor Deus, suplicar o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Também nesta noite, Senhor, suplicamos o perdão dos nossos pecados. E também te pedimos, Senhor, que tu aceites o nosso culto. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, e que este culto, Senhor, que estamos prestando, seja para a glória e a honra do teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. E te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, meus irmãos, louvar o nosso Deus com o hino do nosso inário Novo Cântico 74, Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas
eu venho como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Vamos agora, meus irmãos, fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, nos versos 46 a 56. Este é um texto muito conhecido, é o Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1, versos 46 a 56. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso amado Pai. Ó Senhor, como nós somos gratos, porque o Senhor atenta para a humildade, para a simplicidade. Não, Senhor Deus, para os soberbos, orgulhosos deste século, deste mundo. E aqui nós podemos contemplar o Senhor escolhendo uma simples jovem para ser aquela que estaria trazendo teu Filho amado a este mundo, um instrumento, Senhor Deus, para trazer a redenção, salvação a todos os povos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que tu recebas do alto do trono da tua glória a nossa adoração e o nosso louvor. Dá-nos cada dia, Senhor, humildade para entendermos que nada somos, que nada temos, que somos carentes, totalmente dependentes de Ti, que nós não passamos de pó e que, Senhor Deus, apesar de tudo, o Senhor se importa, o Senhor se interessa por nós. Te agradecemos pela Tua palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Venha sobre nós. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensina a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino,
no silêncio ou perigo, és a calma, paz, o abrigo. És amor em ação, a esperança e a canção dos que choram, és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor, a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Vamos, no Salmo 1, ler os versículos 1 e o versículo 6. Salmo 1, versículo 1 e o versículo 6 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 6 diz assim: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Meus irmãos, a vida cristã é comparada com uma caminhada, com o caminho que nós estamos andando. Isso não somente no Antigo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento. Essa ideia de caminhar, ela é ampliada. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse que o caminho é estreito e que a porta que dá acesso a esse caminho é uma porta apertada. Quando nós chegamos no livro de Atos, nós vemos que os primeiros cristãos eram chamados de a seita do caminho. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida que dava acesso ao Pai. Muito bem. Agora, quem caminha vai chegar em algum lugar, vai chegar em algum destino. E aqueles que caminham no caminho do Senhor, certamente chegarão ao seu destino, ao seu descanso, como diz lá o livro de Hebreus, capítulo 3, e nós ainda não entramos no nosso descanso, ou seja, nós estamos caminhando, somos apenas peregrinos e forasteiros. Mas não só nós cristãos estamos caminhando, todo mundo está caminhando para algum destino. Todos nós estamos caminhando para algum lugar.
Porque este mundo que nós vivemos não é o destino final, nem dos crentes, nem dos descrentes. Como diz o Salmo 1, nem dos justos e nem dos ímpios. Existe algo maior, muito mais além do que tudo isso. E eu quero, nesta noite, perguntar em que caminho você está trilhando? Qual é a vereda que você está caminhando? E qual é o destino que você pretende chegar? Para muitas pessoas, a morte põe fim à existência. É aquela velha ideia de morreu, acabou. Mas nós sabemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós estamos caminhando. Todos nós vamos chegar em algum lugar. Se você entrou no caminho que é Jesus Cristo, seu destino, seu descanso será a eternidade com Deus. Pois o verso 6 do Salmo 1 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando diz que Deus conhece, significa que Deus está caminhando ao lado deste povo. Deus tem intimidade. Mas o caminho dos ímpios é um caminho de perecimento, de destruição. Um caminho que leva a uma tragédia. Então fica a gente pensar, e quero que você também pense, que caminho você entrou, em que caminho você está caminhando e que destino você quer chegar. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, Santo e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, agradecidos pela Tua palavra. Queremos Te agradecer porque Tu mostraste a nós o caminho ao enviar o Teu Filho, sendo Ele mesmo o caminho que nos leva, Senhor Deus, até a Tua presença santa. Senhor amado, nós queremos suplicar a Tua bênção sobre nós, que já estamos nesse caminho, que não venhamos a nos fatigar, nos dá perseverança, nos dá, Senhor Deus, força para continuarmos. E aqueles que ainda não entraram no caminho que é Jesus Cristo, que ainda não estão trilhando, Senhor Deus, esse caminho, que o Senhor tenha misericórdia deles e façam eles compreenderem que o único acesso, o único meio de chegar à Tua presença é através do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos, louvar mais uma vez o nosso Deus com o cântico espiritual Te Agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Nesse instante, irmão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro que nós estamos estudando, livro do profeta Abacuque. Vamos ler hoje no capítulo 2, nos versículos de 6 até 11. Abacuque, capítulo 2, versos de 6 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não levantarão, pois, estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Mais uma vez oramos. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai. Pedimos que a tua bênção seja sobre nós mais uma vez. Te suplicamos teu favor, Senhor. Ilumina nossas mentes e nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque se iniciou com um profeta em crise. Ele estava em crise porque quando ele contemplava a situação do seu povo, de Judá, ele via uma situação caótica. Como ele mesmo disse no primeiro capítulo, a partir do verso 4, havia violência, havia litígio, havia problemas na justiça, havia opressão, enfim, havia uma série de coisas. E então o profeta está alarmado diante dessa situação. Mas também o profeta está perplexo por causa da aparente falta de atividade, de ação de Deus. A apatia de Deus é outra coisa que deixa o profeta perplexo. E então ele clama a Deus. Ele quer uma resposta, ele quer uma ação de Deus. Aí Deus então diz que vai fazer. Deus diz que vai agir. Então Deus começa a responder o questionamento do profeta. O que Deus vai fazer então? Deus diz: eu vou trazer os caldeus, nação violenta, nação ímpia, nação destruidora. Meus irmãos, e nós vimos já nos domingos anteriores que o profeta fica ainda mais perplexo, mais atordoado, mais alarmado diante dessa situação. Porque isso não condiz com a santidade de Deus, isso não condiz com a justiça de Deus, segundo o profeta. Como Deus vai usar um povo ruim, ímpio, violento, para castigar, para corrigir, para punir o seu próprio povo. Então o profeta agora está atordoado não pela falta de ação de Deus, mas pela ação de Deus. Só que não era aquilo que o profeta esperava. Essa não era a resposta que ele queria da parte de Deus. Muito bem, o profeta então questiona mais uma vez Deus, dizendo: Senhor, tu vais trazer esta nação, um povo pior do que nós, para nos punir. Mas enquanto a eles, os caldeus, o Senhor não vai fazer nada? Então, Deus disse que vai fazer. E nós começamos a ver semana passada o que Deus ia fazer. E hoje nós vamos iniciar exatamente Deus dizendo para Abacuque
Nós já vimos que essa resposta de Deus era uma resposta universal, não era uma resposta particular. Ele diz, escreve a visão, coloca em letras bem grandes, em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então Deus disse, eu vou fazer e todos os povos, todas as nações vão ficar sabendo o que é que eu vou fazer. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos meditar no tema o juízo divino sobre a nação destruidora. Então, vamos apenas iniciar, porque nós só lemos dos versos de 6 até 11. Mas então nós vamos ver o que Deus vai fazer. No verso 6 nós temos um provérbio. É um provérbio dito pelos aqueles que foram dominados. Dizia assim, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então nós temos aqui um dito, um provérbio, que na verdade é um paralelismo, porque paralelismo sinônimo, as duas frases são sinônimos, diz assim, ai daquele que acumula o que não é seu, e ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Né? Então, no meio destas duas frases, desses dois paralelismos, nós temos a expressão até quando? Os irmãos estão lembrados que esta foi a primeira expressão de Abacuque em relação a Deus. Ele perguntou até quando? Só que lá era uma pergunta, um questionamento. Aqui não é mais isto. Aqui Deus está dizendo o seguinte, até quando as nações não vão aprender de que o mal vai ser punido, de que a nação opressora vai ser destruída? Então é isso que Deus está dizendo. Até quando vocês não entendem isto? Que todo mal será punido. É o que nós vemos, irmãos, a partir do verso 7. A nação saqueadora, a nação destruidora seria destruída. Diz assim, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo. Meus irmãos, aquela nação que despojava muitas nações, despojo era os presentes de guerra, quando as nações invadiam uma outra nação, então ela levava toda a sua riqueza, todos os seus bens, inclusive não só bens materiais, mas bens humanos também. O Senhor disse aqui que aquela nação vai ser despojada. A saqueadora vai ser saqueada. A destruidora vai ser destruída. Verso 8. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a cidade, contra a terra e contra todos os seus moradores. Meus irmãos, Deus está aqui falando daquilo que o Senhor vai fazer com a Babilônia. A nação de Judá, no tempo do profeta Abacuque, era caracterizada pela violência. Ele mesmo diz, até quando clamarei violência? E tu não vai ouvir? Até quando vou gritar, pedindo a tua intervenção e o Senhor não vai agir? E Deus diz, eu vou agir trazendo uma nação mais violenta ainda. E aquela nação violenta, a Babilônia, os caldeus, iam ser também vítimas da violência de outros povos. Tem um ditado que diz que violência gera violência. Por que Deus vai então punir aquele povo? Deus diz, por causa
da violência contra a terra, contra a cidade. Alguns chegam a dizer que a cidade, aqui como está de maneira bem específica, não é as cidades ou uma cidade, mas a cidade, dizem que está falando de Jerusalém, contra a cidade, contra os seus moradores. Então Deus ia punir Judá, como de fato puniu, como nós já falamos, 586 a.C., Babilônia sitiou, invadiu Jerusalém, saqueou, destruiu, queimou o templo, derribou os muros, e a Babilônia seria também saqueada, destruída por outros povos. Meus irmãos, a gente fica a pensar, onde estão os grandes homens do passado, os poderosos do passado? Onde estão aqueles que destruíram nações e conquistaram povos? Alexandre o Grande. Onde está a nação da Babilônia? Não existe mais. A própria Síria, onde está? Não existe mais. Onde estão os grandes reis, imperadores? Todos pereceram e todos foram julgados. O profeta Isaías também falou a respeito da destruição da Babilônia. No capítulo 14 do profeta Isaías, todo o capítulo, dos versos 1 a 23, é uma profecia a respeito da queda, do tombamento da Babilônia. Mas eu gostaria de ler com os irmãos apenas os versículos 21 e 23. Diz assim: preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o que nós podemos aprender desta lição é que, como nós já dissemos, todo mal será punido. Segundo, ninguém escapa do juízo de Deus. Não existe ricos, poderosos, não existe famosos, todos igualmente terão que experimentar um dia o juízo divino. Então, Deus começa a falar para Abacuque o que ele vai fazer em relação aos caldeus. Deus já tinha dito um ai significa maldição, e agora nós vamos ver o segundo ai, que está no versículo 9, que diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O que Deus está dizendo com isso é que a Babilônia, ela acumulava riqueza de outras nações, de outros povos, e eram bens mal adquiridos, porque eram adquiridos através da violência, do derramamento de sangue. Às vezes nós achamos que Deus não se importa com isso, que Deus trata apenas como pessoas, que Deus não está ligando para o que está acontecendo entre as nações, entre os povos. Que a opressão, a desigualdade, os pecados sociais, a violência, Deus não leva em conta isso. Mas isso não é verdade. Deus está dizendo: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho. O que ele está dizendo com isso é que eles colocavam estes bens em lugares bem seguros, bem altos, e achavam que ali ninguém poderia tocar. Assim como não dá para a gente tocar no ninho de uma águia,
por ser um lugar bem alto, seguro, protegido, assim também eles achavam que ninguém conseguiria chegar e tocar nos seus bens. E ali era a sua grande segurança. Diz o final do verso 9, a fim de livrar-se das garras do mal. Então a Babilônia achava que estava muito protegida, segura, com todo o seu poderio bélico, com toda a sua riqueza, toda a sua força. E eles achavam realmente intocáveis, seguros, mas eles não esperavam o que Deus estava prestes a fazer. No verso 10 diz assim, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Então Deus está dizendo, tudo que vocês fizeram, agora vai recair sobre vocês mesmos. Vocês pecaram contra a sua própria alma. Meus irmãos, recentemente eu falei aqui da lei da semeadura e da colheita, que diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. A Babilônia semeou destruição, vergonha, ajuntou riquezas, bens mal adquiridos, e agora eles iriam colher o fruto de todas as suas violências, de todos os seus pecados. Meus irmãos, nós precisamos aprender lições importantes. Não existe ninguém intocável. Não existe ninguém que esteja seguro que possa fugir da justiça de Deus e do juízo divino. Nem mesmo a grande Babilônia, senhora do mundo, ela escapou do juízo de Deus. Porque Deus disse lá em Isaías, agindo eu, quem o impedirá? E para concluir a nossa parte hoje, o versículo 11 diz assim, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. O que Deus está querendo dizer com isso, meus irmãos, é o seguinte, é que a própria construção levantada pelos babilônios daria testemunho contra ela mesma, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Ou seja, a obra dos caldeus testemunharia contra eles, porque tudo aquilo que eles conquistaram foram bens mal adquiridos, através da violência, da força, do derramamento de sangue e da matança de muitos povos e de muitas nações. Então aqui está uma profecia de que a própria pedra estaria clamando da parede contra eles mesmos. Meus irmãos, por incrível que pareça, como a palavra de Deus não pode falhar, isso de fato aconteceu. Lá no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, nós vamos ver aqui o último rei caldeu, Belsazar. E olha o que aconteceu aqui com este rei. Capítulo 5, verso 5 diz assim, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Verso 24 e 20 a 28 diz assim, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Aqui da parte dele significa da parte de Deus. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel,
Pesar-te foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura e pusesse cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria o seu terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Verso 31. E Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui está, meus irmãos, o cumprimento da palavra de Deus. Ela não falha. Tudo que Deus prometeu, isso de fato se cumpriu. Quando diz que da própria parede haveria o clamor contra aquela nação. E então aquele dedo escreveu e o último rei caldeu foi morto porque Deus deu cabo dele e Dário Medo passou então a reinar. Então, meus irmãos, fica a lição para nós. Não pense que existe pessoa intocável, poderosa, que está livre dos juízos e da justiça de Deus. Pode estar, muitas vezes, deste mundo até escapa, mas de Deus nunca. Rei, nações grandes, ricas e poderosas caíram. Isto é uma lição para cada um de nós. Semana que vem nós vamos continuar vendo como Deus vai lançar outros ais sobre a Babilônia, mostrando ao profeta que estava alarmado diante da situação de Judá, porque Deus ia julgar o seu povo com a Babilônia. Mas Deus dizendo, eu também vou julgar a Babilônia, pela sua maldade, pela sua destruição, pelo seu derramamento de sangue, pelos bens mal adquiridos. Ela despojou muitas nações, mas também será despojadas por muitas nações. Meus irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por este culto que nós prestamos, Senhor Deus, mesmo que seja através deste meio. E te rogamos que o Senhor nos dê a condição de em breve estarmos, Senhor Deus, cultuando a Ti no templo, junto com os irmãos na comunhão dos santos. O mais importante, Senhor Deus, é que individualmente, como família, o Teu povo está se reunindo nos lares para ler a Tua palavra, para adorar e bendizer o Senhor e ser edificado pela Tua Escritura. Abençoa, Senhor Deus, o nosso estudo no livro de Abacuque. Nos ajuda a aprendermos essas grandes lições. Senhor Deus, não adianta sermos soberbos, como a Babilônia era, soberba, grande, poderosa, ambiciosa, acumulou muitos bens de muitas nações. Mas um dia o Senhor julgou e um dia o Senhor destruiu para sempre aquela nação. Senhor, agradecemos pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos destruídos. E nos ajuda a sermos sempre humildes, a entender que precisamos cada dia do Senhor para vivermos não só neste mundo, mas por toda a eternidade. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, meus irmãos, louvar o nosso Deus com o hino 266 do nosso Inário Novo Cântico, Rude Cruz. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, com
dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Meus irmãos, nesse momento nós vamos então encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder, e que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, nós desejamos uma boa semana para todos os irmãos. Eu sei também que os irmãos todos estão ansiosos, desejosos de voltar, mas como nós já temos comentado nos nossos WhatsApp, os grupos, que é muito temerário voltar agora, e também porque nós não podemos voltar ainda com 100%. E vamos aguardar, vamos esperar mais um pouco. É o desejo do coração de cada um de nós. Cada um de nós tem o desejo de poder estar de volta,
ter a comunhão, de poder cultuar Deus junto, mas nós temos que esperar no Senhor o tempo que Ele nos dará. Então, mais uma vez, agradecemos aos irmãos que participam dessa gravação, que nos ajudam, que nos auxiliam, para que este culto possa chegar até a sua casa, o seu lar. Pedimos também aos irmãos que divulguem, compartilhem, não porque nós queremos sucesso nas redes sociais, nós queremos que a palavra de Deus chegue a muitos corações que ainda não têm condições de ir a uma igreja, cultuar a Deus, louvar o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que tenhamos toda uma semana abençoada. Amém. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Para si um povo escolheu, andemos para o encontro.